Salve, gente bacana! Estamos aqui de novo em mais um Reflexões e hoje nós vamos abordar um assunto que muita gente já passou: acidentes de trânsito. É claro que é muito difícil fazer uma avaliação genérica de um acidente automobilístico. A forma do conteúdo total de um acidente envolve muitos aspectos importantes e que precisam ser avaliados por outros pontos ópticos. Nós vamos fazer considerações a respeito de um acidente individual, no caso em que a pessoa busca se resolver a si mesmo e descobrir os motivos pelos quais ela se envolveu nesse acidente, muito embora às vezes esteja envolvido com outras pessoas também no acidente, como na maioria das vezes acontece. Vamos fazer uma avaliação de como um acidente automobilístico se reflete na nossa existência, e em especial da maneira como isso repercute na nossa psique, na parte psicológica. Essa é a forma como nós vamos avaliar um acidente automobilístico aqui. Nós não vamos aqui mostrar como é que a pessoa resolve quem é o culpado por um acidente. Para isso existem as soluções civis e criminais através dos procedimentos jurídicos. Nós vamos dar algumas sugestões, algumas dicas e fazer com que você possa ter opção de reflexão de como analisar esse acidente automobilístico e qual o viés que ele apresenta para que a gente possa encontrar uma posição respectiva no seu cunho emocional, na sua interação interna e o reflexo que isso pode trazer na sua vida. Uma das primeiras dicas, uma das primeiras sugestões que nós oferecemos é observar como é contado esse tipo de acidente. Então existem duas formas de se considerar a situação. Primeiro, a situação em que nós mesmos buscamos a solução para o caso, ou uma interpretação para a situação que aconteceu. E o outro é quando nós estamos estudando a situação ocorrida com uma terceira pessoa, com um outro que nos busca para ajudar a interpretar a situação. Como fazemos para encontrar os caminhos que levam a essa interpretação? É ouvindo a história do acidente. Como é que a pessoa conta ou como eu conto o acidente que aconteceu. As palavras que saem da boca da pessoa são chaves importantes na interpretação desse caso. Por exemplo, a pessoa que não viu o acidente, foi muito rápido o acidente, passou por um ponto cego. Então são coisas que vão saindo e que vão trazendo aspectos emocionais da psique e que a pessoa consegue então traduzir e interpretar de uma maneira mais coerente para a situação que ela estava e o caso do acidente em que ela se envolveu. Um outro fator preponderante na hora de se fazer a avaliação do acidente é quando a pessoa vai buscar a própria interpretação, é ser honesta consigo mesma. E o outro fator, quando a pessoa vai auxiliar o próximo, é ter uma percepção de tranquilidade e permitir que a pessoa possa falar com fluidez e não interromper ela quando ela estiver falando. E, se for o caso, proceder registros, fazer anotações de palavras-chave que são importantes para levantar a questão psíquica e emocional envolvida no fator da vida, da existência da pessoa e que conduziu a aquele acidente. Outra coisa importante a considerar é que não precisa necessariamente ser um acidente automobilístico em que envolva um monte de gente com morte, tragédias e tudo mais. Uma simples multa de trânsito já é fundamental para se fazer uma boa avaliação dos motivos que estão por trás dessa multa de trânsito e que estão refletindo na vida, no dia a dia dessa pessoa. Uma pessoa que vai fazer o acompanhamento para outra deve prestar atenção na linguagem que essa pessoa utiliza para contar o acidente de automóvel, pois ela vai usar de artifícios inconscientes ou até mesmo conscientes para justificar
a sua não culpa nesse acidente. Ela vai usar de filtros, de sensos críticos que vão ocultar a realidade que está por trás do envolvimento desse acidente. Então vejamos alguns exemplos de justificativas quando a pessoa vai argumentar sobre a forma como aconteceu o acidente de veículo. Eu estava andando na minha via e aconteceu tudo muito rápido. Cruzaram a minha frente. Não tive tempo de frear o automóvel. Bati na traseira de um rapaz ou na traseira de uma senhora. O acidente ocorreu quando estava chovendo. Cruzaram a minha frente e eu não vi que tinha uma criança adiante. O acidente ocorreu à noite. São aspectos importantes para que nós possamos avaliar com firmeza, com profundidade o que está acontecendo. Por que essa pessoa está com muita pressa? Por que essa pessoa não está enxergando? O que é que está ocorrendo na vida dela que nubla, que escurece a sua capacidade de observar o que está acontecendo ao seu redor? Vamos citar então um exemplo concreto, um acidente de automóvel. Vamos fazer uma análise hipotética, é claro, de um acidente automobilístico. A pessoa está conduzindo um automóvel numa avenida, numa reta. Ela está com outras pessoas dentro do carro. Não estão usando cinto de segurança e, para complicar, estão ouvindo o rádio num som muito elevado. Elas estão indo a uma velocidade incompatível para com o local em que elas estão transitando. As pessoas estão ouvindo um som muito alto. De repente, num cruzamento, há o choque com outro automóvel. O automóvel em questão que estamos avaliando capota e fica com as pernas para o ar. As pessoas não conseguem sair de dentro do veículo. As outras pessoas não sabem que ali tem pessoas porque o som do carro está ligado ainda muito alto. Leva-se um tempo para socorrê-las. Elas estão em estado grave e são conduzidas para o hospital. Mantendo a diretriz de que a análise do acidente não se faz de uma maneira genérica, mas individual, dentro do contexto, nós vamos verificar que essas pessoas devem estar fugindo de alguma coisa. Afinal de contas, elas estão numa reta e caminham em alta velocidade. Essa ideia de fuga representa ainda a intenção de estarem livres, pois não estão usando o cinto de segurança. A fuga, a alienação da situação que as preocupa ainda é maior a partir do momento em que todas são coniventes com o som alto dentro do automóvel. Uma reta pressupõe que nada venha obstruir o seu caminho, a sua viagem, a sua jornada. Essas pessoas entendem que não há nada que possa obstacularizar o seu caminho, mas de repente algo vem para mostrar forçosamente que o ritmo de vida que elas estão adotando não está adequado. A vida delas vira de ponta cabeça, a ponto de que elas precisam da ajuda de outras pessoas. E isso pode ser dificultado pela forma como elas optaram para fugir da vida. Ou seja, o som do automóvel continua ligado em alto volume, trazendo dificuldade para que o socorro chegue até elas. Então isso é um reflexo para ser estudado, a forma como a pessoa está agindo covardemente para com a vida, para consigo mesmo, para com as responsabilidades que estão ao seu redor. Ela não quer encarar, não quer buscar uma solução. E assim, a forma como ela conduz a sua própria vida, de uma forma psicológica, inconscientemente, vai refletir em um acidente automobilístico de uma forma específica, de uma forma caracteristicamente adequada à interpretação dos fatos e que irão refletir na sua vida, no seu dia a dia. Devemos nos recordar que um acidente de automóvel, uma colisão, envolve agressividade. Uma agressividade que pode estar reprimida, mas também envolve intimidade, eis que há o contato entre os dois automóveis, seja ele forte ou leve.
Onde que a agressividade da pessoa está sendo reprimida? Não que ela precisa sair por aí batendo no outro, de forma alguma, mas ela está reprimindo uma agressividade. E esse contato brutal, esse impacto de um automóvel no outro automóvel, seja um abalamento, seja um impacto frontal ou impacto traseiro, quer dizer, de uma maneira ou de outra, que está havendo um contato agressivo. Às vezes até um contato leve, mas ao sair do automóvel essas pessoas se agridem verbalmente. E às vezes culminam até em subtrair a vida uma da outra. Às vezes um contato leve nos traz a ideia da intimidade. Onde está a carência dessa intimidade? Nas relações, nas afetividades, no seu contato no dia a dia. São fatores preponderantes para serem investigados, as deficiências das relações. Já alertamos que as relações são fundamentais para os aprendizados. Sem relação, dificilmente há a possibilidade de que possamos aprender ou ensinar alguma coisa para com o outro. Essa nossa conversa com reflexões, você que está nos acompanhando, você que está nos assistindo, também há uma interação, há um aprendizado, há um momento de reflexão. É importante frisar que as soluções arranjadas pelo inconsciente são sempre efetivas, mas nem sempre são as soluções mais agradáveis, as soluções que esperamos que surtam o efeito necessário. Essas soluções arranjadas pelo inconsciente, elas não são efetivamente reais, elas não resolvem o problema. É por isso que nós optamos por avaliar e estudar as nossas condições emocionais antes de qualquer acidente, antes de que uma tragédia venha acontecer. Então, quando a pessoa se encontra numa situação em que já não está mais bem, é necessário que ela se investigue a si mesma ou que ela busque suporte em outra pessoa. É duro pensarmos dessa forma, mas o que nos acontece é o que desejamos que aconteça. Ah, mas eu quero que aconteça um acidente de carro? Eu quero que aconteça um acidente de veículo comigo? Não, não é bem isso. Mas as emoções, os nossos sentimentos mal resolvidos fazem com que sejamos tratados como um expurgo, tratados como um carnegão que será exprimido para que saiamos de uma situação. E essa forma é uma forma doída e sofrida. Vamos deixar aqui, para ser avaliado, para ser considerado, os acidentes de grandes proporções. Os acidentes de trem, os acidentes de avião, os acidentes de navio. O que faria, o que moveria pessoas a adquirirem passagens aéreas, passagens de trem ou de navio para uma viagem coletiva e que irá culminar inconscientemente num acidente? Será que todas essas pessoas estariam emocionalmente embaraçadas ou interligadas energeticamente a ponto de se envolverem num acidente? Seja ele superficial ou fatal? O Reflexões fica por aqui. Deixamos esses pensamentos para que possam interiorizar e considerar. Um abraço e até mais.